Olá, aqui é a Dora Machado e hoje eu quero falar para você sobre a técnica Pomodoro, que eu amo compartilhar. Essa técnica foi criada por Francesco Cirillo. É um cara que ainda está vivo, ele criou essa técnica na década de 80, certifica pessoas nessa técnica, de tão boa que ela é mundialmente conhecida. No site dele, que eu vou passar no próximo slide, tem e-book, tem um monte de coisas para você se divertir. E eu vou resumir aqui o que ele fala e mais algumas coisas sobre a minha experiência. Aqui eu coloquei o site do Francesco para você se divertir e deliciar com as informações, que são várias que tem no site dele. Tem várias vantagens. Eu diria que o foco é para qualquer pessoa, mesmo que ela seja uma pessoa super organizada, que não seja dispersiva em tarefas. Qualquer pessoa. Eu gosto de usar naqueles dias que eu tenho milhões de coisas para fazer e preciso me organizar, por exemplo. Das vantagens que eu poderia enumerar, algumas são melhoria na concentração, diminuição da interrupção das suas atividades, diminuição da procrastinação, melhora a sua tomada de decisões, porque você aumenta seu foco, alivia demais a ansiedade e aumenta a motivação, porque você fica muito satisfeita com os seus resultados. Agora, segundo Francesco, são 6 os fundamentos principais da técnica Pomodoro. Primeiro, você vai escolher uma tarefa que você queira ter feito. Bom, aqui vale uma dica minha, pessoal. Quando eu uso a técnica Pomodoro, no dia anterior, eu já escrevo todas as tarefas, eu faço inventário das tarefas, uma lista das tarefas que eu tenho que realizar naquele dia. Se for uma tarefa muito grande, eu divido em 4 micro tarefas que vão acabar se transformando em 4 pomodoros. Não deixa para fazer isso para uma tarefa, você vai entender no próximo slide por quê. Bom, agora você vai programar o seu timer para 25 minutos. No final desse vídeo, eu vou passar alguns aplicativos e você pode programar para outros tipos de tempo. Mas o que ele sugere na principal, quando ele construiu a ideia, é realmente que você fique 20 minutos atento na mesma tarefa, só naquela tarefa, até apitar. Na mesma lista que eu fiz no dia anterior, quando termina esses 25 minutos, eu vou lá e tico. Eu consegui realizar aquela tarefa naqueles 25 minutos. Sem ir ao banheiro, sem tomar um café, sem atender telefone, sem fazer nenhuma interrupção. E se você terminar antes, concentre-se mais um pouco para deixar essa tarefa perfeita. Fique os 25 minutos nela. Terminados os 25 minutos, você faz o tique na sua tarefa, como se ela tivesse realmente concluída. Não se preocupe se você não conseguiu se concentrar. Pode ser que no início seja um pouco dificultoso ou desafiador. Pode ser que a técnica não sirva para você, Nem todas as técnicas servem para todas as pessoas. Mas o importante é você testar e ver se realmente funciona para você. Eu adoro. Aqui, eu acho que é uma das partes mais desafiadoras, porque você vai dar, depois desses 25 minutos, antes de ir para a próxima tarefa, você vai dar uma pausa para o seu cérebro. Uma pausa significa tomar um café, ir ao banheiro, dar uma volta. Não significa redes sociais, não significa olhar o computador, olhar os e-mails. Não, é sair do contexto. É um desafio para a maioria das pessoas que eu conheço. O foco desses fundamentos todos é você treinar o seu cérebro e fazer com que ele trabalhe cada vez melhor para você. A ideia é que entre um pomodoro e outro, você pare os 5 minutos que eu falei agora há pouco. Mas depois de 4 pomodoros, você vai fazer uma pausa maior de 20 ou 30 minutos. O seu cérebro ele vai usar esse tempo para assimilar novas informações e o resto de tudo que você precisa para fazer as próximas tarefas do pomodoro. Aqui, antes de falar o que o Francesco fala sobre como a técnica Pomodoro pode te ajudar, eu quero dar algumas dicas muito rapidamente adicionais. Não existe meio Pomodoro. Não adianta você fazer uma tarefa pela metade. Se você não conseguir, no seu quadro de lista de tarefas, você não vai ticar essa tarefa. É importante que você seja transparente com você mesmo ou você mesma.
deixar o celular no modo silencioso ou no modo avião. Não recomendo que você use essa técnica no seu ambiente de trabalho, a menos que você explique para as pessoas e coloque lá um timer na sua mesa de que você está fazendo a técnica para as pessoas não te interromperem. É um dos fundamentos básicos, na minha opinião, para que isso dê certo. Eu gosto de usar em casa. Bom, eu trabalho online em casa, né? Mas eu acho que é importante você não ser interrompido. Uma outra dica que eu quero te dar, sabe quando você faz mise en place para a culinária? Você vai cozinhar, então você deixa tudo já picadinho em cima do balcão, em cima da mesa, para preparar o seu jantar, sua refeição? Mesma coisa, você vai realizar suas tarefas Pomodoro naquele dia, já deixa tudo à sua mão. Tudo que não for interessante que você tenha por perto, elimine, para a sua mesa ficar estritamente favorável e o seu cérebro trabalhar bem. E eu particularmente acho que uma das coisas mais legais dessa técnica é a sensação do dever cumprido, sabe? De que você realizou, de que você realmente tem o prazer de ver, de constatar que as suas metas, que os seus projetos, as suas mini metas foram realizadas. A primeira coisa na lista que Francesco acredita que essa técnica muda você, depois que você tem o seu to-do list do dia, com as tarefas que você ticou, que você conseguiu realizar seu Pomodoro, você verificar qual esforço você está despendendo para suas tarefas. Então, às vezes, você está postergando muito uma tarefa que, na verdade, era extremamente simples de se realizar, né? A segunda coisa é você saber lidar com as interrupções, dizer não. Olha, daqui a pouquinho, posso falar com você daqui a pouquinho? Se for no ambiente de trabalho, não tem uma ligação que não possa esperar, um telefonema que não possa esperar 25 minutos. Então isso vai ajudar você na sua vida a se dispersar menos, com menos interrupções. À medida que você vai dominando a técnica, você vai sendo capaz de prever quantos pomodoros, mais capaz, né? Quantos pomodoros você vai precisar para desenvolver cada tarefa de amanhã ou do próximo mês, da próxima semana. Então você vai tendo um domínio muito maior sobre o seu tempo. Quanto tempo você vai precisar para cada tarefa? Você vai se conhecendo melhor. Esse item 4 é sobre ser cada vez mais efetivo, fazer o seu Pomodoro ser cada vez mais efetivo. Ele dá uma dica para você fazer que aquele Pomodoro seja cada vez mais efetivo, é usar os primeiros minutinhos para revisar o que você já fez, né? Então, ele tem uma frase, inclusive, que trabalhe cada vez mais de uma maneira mais inteligente, não de uma maneira mais dura do hard, né? De uma maneira mais complexa. Estabeleça uma agenda. Se você tem uma agenda como limite, a sua motivação para completar suas tarefas dentro daquele período determinado é enorme. É muito pouco provável que você perca o foco porque são tempos curtos. Hoje em dia tem uma moda enorme para as pessoas falarem: olha como estou trabalhando tanto. Totalmente desnecessário. Você vai ficando cada vez mais livre e sentindo cada vez mais prazer em curtir seus momentos livres, sem pensar nas suas tarefas de trabalho. E defina seus objetivos. A técnica Pomodoro é uma ferramenta para você usar com a finalidade de atingir os seus próprios objetivos. Então, por exemplo, um escritor tem várias mini tarefas, mas se a gente imagina que ele deva realizar ou despender muito tempo para revisar os textos dele. Se ele ajustar o Pomodoro, a agenda Pomodoro dele para permitir que ele faça isso, ele vai ter muito mais tempo para poder fazer muito mais tarefas. Bom, é isso. Sobre aplicativos, eu particularmente não gosto. Eu acho que a gente já tem tanta coisa para cuidar, para organizar, para se policiar. Meu cérebro não funciona bem com um aplicativo. Eu prefiro desenhar no meu quadro, na minha lousa que eu tenho aqui, as tarefas do dia seguinte. Mas eu uso o Pomodoro Timer Lite, ou Lite, algumas pessoas chamam. Tem pessoas que eu conheço que usam o Focus Timer Reborn, meu Pomodoro, você escolhe. Tem alguns aplicativos que te dão gráficos, tem outros aplicativos que não estão em português, tem alguns aplicativos que permitem que você altere os tempos, ao invés de 25 minutos, usar 15 minutos. Eu uso muitas vezes 15 minutos, apesar da técnica original ser de 25. Então, it's up to you, ou seja,
Você que... Depende de você. Dúvidas, comentários, sugestões, pode entrar em contato comigo. Um beijo, fui!